Bom, dando continuidade, o próximo trabalho a ser apresentado tem um tema muito interessante, que é a responsabilidade da administração da contribuição efetiva para uma gestão sustentável e socialmente responsável. Uma análise da formação ideal de estruturação do ensino da administração como celeiro para a disseminação destes construtos. Os autores são Regina Carla Moreira Amorim, Luciana Silva Custódio, Rosângela Melo Marques, Anderson de Souza Santana, Minas Gerais, Brasil. Luciana, que fará a apresentação. Isso? Por favor, Luciana. Bom dia. Esse trabalho ele foi fruto de uma pesquisa de mestrado. Em Minas Gerais, nós tentamos pesquisar em algumas escolas que já há algum tempo tem um curso de administração de empresas. Tivemos o cuidado de pegar escolas que já têm uma certa experiência de mercado, escolas mais conceituadas, e aí pesquisamos com alunos, professores, e, sobretudo, fizemos uma pesquisa teórica, porque a gente percebeu que, em relação a alguns construtos, a gente ainda não tem uma fala única. Tá? E aí a gente, tentando chegar no modelo ideal, no conceito ideal do que seria o desenvolvimento sustentável e responsabilidade social, e perceber isso na formação do administrador e na vivência do administrador, uma vez egresso da academia. Então, vamos lá. Obrigada. A motivação do trabalho foi entender por que é necessário estruturar os pressupostos da sustentabilidade e responsabilidade social e empresarial para as realidades do ensino e aprendizagem dos cursos de administração. Conforme eu disse a vocês, a gente percebe que esses conceitos são conceitos que caíram na linguagem popular e, muitas vezes, à medida que as pessoas se apropriam de determinadas terminologias, elas acabam ficando um pouco esvaziadas de sentido. Né? E aí a gente começa a empregar essas palavras ou determinados termos que antes eram restritos a alguns ambientes, ou círculos acadêmicos, ou círculos mais restritos, empregam de uma maneira menos cuidadosa, e essas terminologias acabam ficando esvaziadas. E aí a gente percebe que não só a responsabilidade social, mas também a sustentabilidade são palavras usadas, são termos usados para tudo hoje em dia. Né? Talvez o que eu traga aqui, em termos de conceito, não acrescente tanto, visto que nós somos no 3º dia de congresso. Então, esses assuntos já foram bem debatidos. O que eu acho que é importante a gente tentar problematizar nesse momento é justamente tendo consciência do que cerca, né, dos limites aí desses termos, como é que nós, administradores ou professores de curso de administração ou estudantes do curso de administração, como é que a gente pode verdadeiramente atuar entendendo na raiz o que de fato vem a ser essa responsabilidade social e essa sustentabilidade. Tá? Porque não basta a gente dizer que a empresa é sustentável, ou que tem programas de sustentabilidade, ou que é uma empresa que age de maneira responsável com o seu empregado, com o meio ambiente, com a sociedade, que isso aí faça com que, de fato, sejamos. Né? É mais do que dizer. Por isso que eu digo desse uso comum desses termos. É, sobretudo, agir em conformidade a alguns padrões que são estabelecidos e que não são padrões tão simples assim. Né? Justamente por não serem tão simples, são importantes que a gente tenha isso bem esclarecido. Vamos lá. Há que se refletir sobre a responsabilidade da administração na viabilização de uma eficiência econômica, social e ambiental. E, de fato, gerir as organizações é papel do administrador. A gente o tempo todo bate nessa tecla. É claro que hoje em dia isso está mais claro, as pessoas já percebem a importância de uma formação numa área gerencial. Haja visto o quanto as pessoas têm ingressado em cursos de pós-graduação, principalmente na área da gestão,
para tentar entender como é que uma organização funciona, como é que se planeja, como é que se organiza, como é que se lidera, como é que se controla. Né? Não, por mais que há alguns anos, e a gente tem algumas décadas e atrás, as pessoas se aventurando mais na área da administração, hoje percebe-se que administrar requer técnicas. Né? E se eu não passei por uma graduação que me ensinou isso, muita gente tem buscado isso nos cursos de especialização, nos MBAs e muitas vezes nos mestrados profissionais. Então, percebe-se que esse papel gerenciador do administrador na organização, ele é um papel fundamental, porque a organização, enquanto um elemento social, ela consegue mexer com todo o seu entorno. A gente tem todo um macroambiente e um microambiente que circunda e que é interno às organizações, que mexe com a sociedade, que mexe com as pessoas, que mexe com o meio ambiente, com a natureza ali no entorno. Por isso que eu tenho que preocupar com as pessoas que estão, de certa forma, conduzindo o destino dessa organização e das pessoas que estão ali dentro, porque essas pessoas, na verdade, né, numa análise um pouco mais extensa, serão as pessoas responsáveis pelos impactos sentidos internamente, pelos meus funcionários, colaboradores, pelos meus parceiros e pelo meu macroambiente ali. A responsabilidade social, ela vai surgir a partir de um compromisso que a organização estabelece com a sociedade. E, nesse contexto, sua atividade transcende a simples criação de emprego, pagamentos de impostos e geração de lucros. Então, quando a gente começa a pensar na evolução do trabalho, a partir da década de 50, eu tenho um marco importante aí de uma mudança na percepção dessa responsabilidade social. Os autores, eles são categóricos em dizer que antes desse período eu tinha uma responsabilidade, sim, né, que era muito mais preocupada, muito mais focada na obtenção de lucros do que essa responsabilidade social que transcende a esfera econômica que a gente conhece hoje. Então, a década de 50, e aí a gente tem inúmeras transformações, não só no Brasil, mas também fora do país, que vão fazer esse corte, falar assim, olha, não é só a questão econômica. A gente precisa aprender a entender que o trabalhador merece respeito. A gente precisa aprender a entender que eu preciso transformar as minhas ações ou incrementar as minhas ações com atitudes que sejam mais éticas. E aí, a partir dessa década, a gente tem no mundo inteiro pequenas ações com essa cara dessa responsabilidade social. A gente tem... Estão me ouvindo? Tá bom? Alto, né? A gente tem algumas ações que já têm essa roupagem dessa responsabilidade social que a gente entende hoje, que a gente conhece hoje, que ela é múltipla, que ela é multifacetada, que ela por isso que eu digo difícil de conceituar, porque não, eu tenho responsabilidade com o meu empregado, eu tenho responsabilidade com a comunidade na qual eu estou inserido, eu tenho responsabilidade com os meus acionistas também. Né? Aquela vertente do lucro, que é o objetivo natural de uma empresa, ele não é abandonado quando eu penso no social. Eu preciso, na verdade, tentar casar, fazer com que esses dois pontos que né, a gente achava que eram equidistantes, ou que pregava-se que eram equidistantes, que eles passem a conviver harmonicamente. Então, a responsabilidade social, a partir dessa década, ela tem essa nova roupagem. Eu preciso pensar eticamente, eu preciso agir eticamente com o meu entorno, com o meu funcionário, com o meu acionista, com todos aqueles que fazem parte, que são envolvidos direto ou indiretamente com a ação organizacional. Portanto, a empresa socialmente responsável é aquela que, na busca por maximizar os efeitos positivos, ou seja, eu sei que na minha ação eu vou gerar efeitos que são positivos e efeitos negativos. Eu preciso observar quais são os efeitos positivos e tentar maximizá-los, e entender que algumas coisas, algumas externalidades, né, usando um pouquinho o jargão econômico, algumas externalidades serão geradas, e externalidades muitas vezes negativas, e que eu vou precisar entendê-las e atuar nessas externalidades negativas para minimizá-las, entendendo que a minha organização não é só o que está para dentro da minha porta. Tá ok? E minimizar os negativos na sociedade em que atua. Leve em consideração as dimensões legais, econômicas, filantrópicas e éticas. Então, não basta simplesmente cumprir a lei.
Né? Eu não faço mais do que a minha obrigação se eu pago os meus impostos, se eu entendo a legislação que é posta para aquele meu negócio. Eu não faço mais do que a minha obrigação se eu tento, de certa forma, ter o lucro para manter minha organização funcionando. Eu preciso extrapolar. Eu preciso também começar a entender que nós chegamos num ponto em que o governo ele passa a assumir um lugar diferente na sociedade, e isso deixou, de uns anos para cá, isso deixa uma lacuna que as empresas têm tentado preencher, e o terceiro setor tem avançado aí de uma maneira mais maciça, tentando cobrir aquilo que o governo antes era responsável, mas que a gente, né, de certa forma, cansou de reclamar que não recebia. Vamos atuar, vamos ter uma atitude mais proativa. E a gente começa a perceber a atuação da organização muito nesse sentido, e o agir ético, conforme eu disse anteriormente. Né? E essa ética não é só aquela ética filosófica, né? É a ética do dia a dia, o saber agir responsável, o saber agir entendendo que determinadas atitudes são certas e erradas. E isso todo mundo sabe que é. Né? No congresso do ano passado, nós discutimos muito sobre ética, no Congresso Mundial do ano passado, e foi consenso na sala que a gente estava conversando, que a ética ela está dentro de cada um. Eu posso até não saber externalizar. Isso foi dito também lá no auditório grande hoje cedo. Né? Eu posso não saber colocar nas palavras certinhas o que é um agir ético, mas internamente eu sei exatamente quando eu estou agindo eticamente ou não. Né? É aquilo que eu faria se estivesse sozinho, né? No escuro. Né? Os grupos beneficiários da responsabilidade social corporativa são 5 grupos. E aí a gente tem uma divisão, que geralmente a gente chama todo mundo de stakeholders. Né? Os autores colocam para a gente uma terminologia um pouco diferente. Tá? E aí eu falo muito em autor porque isso é um trabalho acadêmico. Tá, gente? Nós temos os empregados, os consumidores, os credores e fornecedores, a comunidade, os acionistas e os sócios ou proprietários. Então, esses são os afetados, esses são as pessoas para as quais eu preciso ter essa ação responsável. Só que eu tenho uma divergência de interesses ali que é típica, né, dessa relação que se estabelece entre os grupos que estão coexistindo, que estão recebendo diretamente a ação dessa organização. Muitas vezes o meu interesse do empregado ele não vai ser o mesmo interesse do meu acionista, não vai ser o mesmo interesse do sócio, por exemplo. Né? O ideal é que a gente tente achar um caminho que seja intermediário, que consiga dar conta de atender minimamente a esses interesses. Eu não posso pensar mais só sobre uma lógica do acionista, do patrão, do dono, como era a lógica economicista que a gente tinha no princípio do século passado. Da mesma forma que a responsabilidade social é formada por uma multiplicidade de fatores, de conceitos, de atores, a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, que também é uma outra maneira da gente entender, ela também possui 3 dimensões. Eu tenho uma dimensão econômica, eu tenho uma dimensão equitativa e tenho ainda uma dimensão ecológica. A sustentabilidade ela ficou conhecida primeiramente por essa dimensão ecológica, né? De uma preocupação muito justa e talvez até tardia de manutenção dos recursos que estavam se esgotando. Então a gente começa a pensar, olha, o que é a sustentabilidade? Né? Grosso modo, é a gente entender que no futuro eu preciso continuar sobrevivendo. É eu entender que eu tenho que criar condições agora para que o mundo continue rodando, que as pessoas continuem trabalhando, que as pessoas continuem saindo de casa. Ou seja, a minha vida precisa continuar e que para ela continuar da forma adequada ou da forma que a gente deseja e necessita, eu preciso criar condições desde ontem. Né? Não de agora. Esse assunto ele já devia estar sendo discutido de uma maneira muito mais séria há mais tempo. Do ponto de vista ambiental, no Brasil nós tivemos um marco que foi a Rio 92. Né? Nós renovamos isso agora recentemente, mas o nosso marco de discussão ambiental foi realmente em 1992. Em outros países, essa discussão ela data da década de 80, uma discussão mais séria. Quando eu digo uma discussão mais séria, é publicação em revistas especializadas, essa discussão sendo levada a sério nos congressos, nos fóruns de debate, ou seja, as pessoas começam a falar da sustentabilidade pelo viés ambiental.
E aí as geleiras estão descongelando, o petróleo está acabando, a água está acabando, né? E aí a gente começa a pensar como é que a gente vai lidar com isso no futuro. Mas eu também tenho que preocupar que eu preciso criar condições de igualdade para o futuro. Né? Não adianta eu preservar determinados recursos se eu não tiver uma distribuição equitativa desses recursos. Eu preciso fazer com que as pessoas tenham acesso àquilo que está sendo produzido, àquilo que está sendo oferecido em termos de serviço, por exemplo. E eu preciso preocupar também com essa dimensão econômica. Ou seja, principalmente nos países em desenvolvimento, como é o caso brasileiro, a gente percebe ainda alguns polos econômicos. Eu tenho extremos de pobreza, eu tenho extremos de riqueza, né? A gente precisa preocupar em se o mundo acabar amanhã, vai acabar para quem é rico e para quem é pobre, né? Se eu não criar condições econômicas de sobreviver, mesmo aquele com maiores recursos, ele vai ter dificuldade de sobreviver, talvez não, certamente muito mais do que aquele que não tem recurso. Mas a questão econômica é uma questão que a gente tem que preocupar, sim, em criar condições para que ela seja sustentável. E aí, distribuição de renda, fomento do emprego, em fomento do emprego, a gente já começa a pensar na nossa inversão da pirâmide demográfica, né? As pessoas estão saindo mais tardiamente do trabalho, adiando a aposentadoria por várias razões, não só pelo significado do trabalho, pela questão social que o trabalho envolve, mas também por questões de me manter. Né? Eu preciso ter uma sustentabilidade econômica ali, então se eu me aposento, eu tenho uma queda salarial, essa queda salarial muitas vezes não é suficiente para que eu mantenha o nível de vida nesta fase da minha vida, e aí a gente começa a perceber que vários embates do ponto de vista do trabalho começam a surgir, o emprego tem mudado de figura, né? Várias pessoas já têm começado a discutir em outros congressos se, no futuro, não muito distante, a gente não teria o fim do emprego. Né? Talvez o emprego que a gente conhece hoje, mas o trabalho nunca vai acabar. Né? Não temos mais o trabalho tão rural, o trabalho hoje é mais inchado no setor de serviços, mas é preciso que se pense nisso, é preciso que se organize a agenda para que se discuta esse tipo de coisa e se prepare as pessoas e a própria economia, o desenvolvimento econômico para abarcar, para acolher essas pessoas e o trabalho da forma como ele se desenha aí no futuro. Outra questão importante em relação à equidade está ligada a um pouquinho da diversidade, que foi o que foi dito no trabalho anterior. Né? As pessoas cada vez mais têm manifestado uma necessidade, um desejo de serem aceitas, de serem incluídas, e eu tenho talento, eu tenho competência, e porque eu tenho determinada deficiência, ou porque eu venho de um outro país, ou tenho outras crenças, isso não quer dizer que eu não vou ter um lugar nessa organização aqui. Ou seja, a gente tem que se preocupar também com a questão dessa inclusão nesse mundo que é global. Né? A gente não tem mais barreiras. Né? Em algumas horas a gente atravessa, a gente chega nos outros continentes ali, vai trabalhar, vai trocar experiências. É preciso também que a gente se prepare para que essa distribuição seja mais justa. Uma dimensão importante da sustentabilidade, essa dimensão social, da equidade, e ela é baseada na ideia de que a evolução das sociedades deveria ser orientada por princípios que dessem conta de uma evolução mais justa e igualitária entre todos os indivíduos. É aquilo que eu estava dizendo agora no finalzinho. Né? Que sociedade é essa que a gente está desenhando para amanhã, e isso anda colado com essa responsabilidade social. E aí, voltando um pouquinho ao problema que justificou essa pesquisa, qual que é o papel desse gestor da empresa, dessa pessoa que está se formando numa faculdade, que é generalista por excelência, porque o administrador ele aprende diversos conteúdos ali. Que tipo de construto está sendo trazido para esse aluno para que ele já saia do ambiente acadêmico e adentre verdadeiramente no ambiente organizacional, sabedor disso aqui e consciente de que o papel dele é fundamental para que a organização comece a, pelo menos, a abrir a mente, né, a pensar na sua atitude na sociedade, com seus stakeholders de uma maneira geral, seus afetados pelas suas ações, a sua responsabilidade com o meio ambiente e, sobretudo, a sua responsabilidade com o futuro. Né? Ensinar na academia ou trazer ou desenvolver as competências na academia de que uma ação imediata ela já não atende mais ao mundo tal como ele está se desenhando agora. Né? É lógico que eu preciso pensar no aqui e agora, com certeza, mas, sobretudo, eu preciso pensar que esse aqui agora vai me impactar no amanhã. E aí, essa ideia não tem que ser trazida somente para o meu planejamento estratégico ali.
né? Pensar no meu futuro organizacional. Eu tenho que adentrar a esse planejamento estratégico com essas ideias embutidas de sustentabilidade, de responsabilidade social, para que, de fato, eu inclua na minha agenda. Eu já planejo as minhas ações organizacionais, entendendo que, para que minha organização se mantenha, ela precisa entender que ela faz parte de uma sociedade, de uma comunidade, de um meio ambiente, de uma natureza que, de certa forma, já tem, já há alguns anos, clamado ali por uma atenção menos predatória. Acabou o tempo. Bom, os cursos de administração... Meu tempo já acabou, né? Os cursos de administração tendem, na contemporaneidade, a formar estudantes que desenvolvam, acima de tudo, habilidades que são holísticas. Então, a ideia é que o administrador já saia da academia hoje, entendendo que a função dele, por mais que ele goste de determinada área, né, eu adoro contabilidade, mas se eu vou trabalhar em equipe, eu tenho que entender de gestão de pessoas, eu tenho que aprender a planejar, eu tenho que aprender a lidar com os conflitos ali típicos do ambiente de trabalho. Ou seja, nessa formação, que é uma formação multifacetada, que é uma formação que prepara o nosso administrador para um ambiente que ele é múltiplo, eu tenho que incluir também de uma maneira muito séria, muito responsável, entendendo, tirando isso do senso comum, mas falando assim, olha, ser sustentável é isso, ter responsabilidade econômica é isso, ter responsabilidade social, ter responsabilidade com o meio ambiente. Porque aí, de fato, pelo menos foi o que o estudo apontou para a gente estaria fornecendo ao mercado de trabalho, propiciando às empresas pessoas com essa capacidade de pensar dessa forma mais acurada, né? Saindo um pouquinho do senso comum, entendendo o seu papel ali como alguém que é formador de opinião, como alguém que é tomador de decisão, mas que tem embutido esses conceitos que são importantes e que a gente não pode deixar de considerar. Essa postura de uma visão global do administrador requer que esses sejam formados na dimensão não somente técnica, mas também nas dimensões humana e ética. Então, a gente precisa urgentemente discutir isso de uma maneira muito séria, a questão ética dentro da nossa profissão do administrador e desenvolver essas competências e essas habilidades mais tipicamente ligadas às relações humanas. E ao profissional da administração, a ruptura paradigmática que perpassa todo o pensamento intelectual voltado para a atuação dos administradores, rechaçando assim a concepção reducionista de que a função desse profissional é de um simples gestor, né? O administrador, ele é mais do que isso. Como eu disse, ele é, de fato, um formador de opinião. Ele multiplica as ideias dentro da organização, ele é um tomador de decisão, ou seja, extrapola aquelas funções que a gente aprende lá no primeiro período do curso de administração, né? Hoje, o nosso trânsito pela organização, ele é muito mais facilitado, ou deveria ser mais facilitado. As organizações, elas entendem que as pessoas precisam desenvolver competências múltiplas e, para isso, o próprio administrador, se ele não recebeu isso na academia, ele precisa romper essa ideia de que ele está ali só para liderar, controlar, gerenciar, planejar, ou seja, ele também tem que formar opiniões e defender algumas ideias, principalmente no tocante a esses assuntos que a gente tem tratado aqui. Tá ok? Bom, acho que eu esgotei meu tempo, né? Eu agradeço a você. Se alguém quiser fazer algum comentário, perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. Muito obrigada.